Olá, boa noite! Boa noite você que é profissional da ginástica rítmica e está chegando por aqui no nosso canal @rgimbr. Estamos iniciando a nossa live semanal aqui do nosso canal, nossa live número 72, toda segunda-feira e agora também às quintas-feiras a gente tem o nosso encontro marcado por aqui para aprender mais sobre a ginástica rítmica. É uma honra ter você por aqui. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Quem trouxe esse tema foram vocês, profissionais da GR que acompanham aqui o nosso canal. Então, a pergunta de hoje é a seguinte, que a gente vai falar sobre esse assunto nesta live de hoje. Como demonstrar os manejos da GR, dos aparelhos da ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta na nossa modalidade? É sobre esse é o tema, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero dar as boas-vindas a quem está chegando por aqui. Primeiramente, a Prof. Ju Claudino, que é uma das nossas alunas do método Ginástica Rítmica com Excelência, agora oficialmente, não é verdade? Boa noite para Duda, boa noite Ellen, a Mari, a Rachel ou Raquel. Sejam todas bem-vindas por aqui. Estamos apenas iniciando a nossa live de hoje. E eu quero explicar para vocês sobre essa história de você ser um profissional da ginástica rítmica e não ter sido ginasta. Então é importante que você entenda que ter sido ginasta não é um fator que vai definir o seu resultado na ginástica rítmica. Então imagine o seguinte, se você foi um jogador de futebol, você não tem o conhecimento sobre ser um treinador, sobre organizar tudo dentro da ginástica, dentro do futebol. A mesma coisa acontece pela ginasta. Então, se você foi uma ginasta, você não vai naturalmente ter todo o conhecimento sobre organização de aula, sobre planejamento. Você propriamente vai saber os movimentos que você aprendeu ali na sua carreira de ginasta durante a ginástica rítmica. Mas é importante você entender que essa ligação ela não existe entre ser atleta, ser ginasta, ter sido praticante da modalidade ou você ser um profissional. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, você não precisa ter sido ginasta para ensinar ginástica rítmica. Mas vão nem para ensinar os movimentos com o aparelho? Não. Tenho total certeza e eu sou a prova disso. Por quê? Vou explicar mais ou menos como é que foi a minha trajetória, né? Eu, como ginasta, não tive muitos resultados. Eu sempre falo que a minha experiência foi muito feliz, né? Eu tive muitas experiências como ginasta, mas não com resultados. Então, a gente participava de muitos eventos e muitas vezes eu brinco, né, que eu ia para os eventos para bater palma para as outras ginastas que frequentemente subiam no pódio. E isso não era algo que me desmotivava, porque eu gostava muito de estar ali praticando a modalidade. Mas essa foi a minha história como ginasta, né? Porque os profissionais que trabalhavam comigo, talvez eles não tivessem essa condição de me preparar realmente como ginasta para ter condições de competir. Então eu era apenas alguém que estava participando dos eventos, embora a gente fosse para muitos campeonatos. Muito bem, o que acontece? Se você é profissional da ginástica rítmica e você quer trabalhar com a ginástica rítmica, entenda que essa minha história, ela pode ser um exemplo para você da possibilidade de você mudar a sua trajetória a partir de agora. Então, mesmo eu tendo sido ginasta, dentro da minha carreira, como ginasta, eu tive pouquíssimas experiências de resultado, certo? Inclusive, poucas vivências ali voltadas a movimentos de aparelho, movimentos com o corpo, então era tudo muito limitado, né? E depois, como as minhas ginastas, eu já tive excelentes resultados, né? Que eu trago muito aqui para vocês. Então, eu tive resultados com ginastas campeãs a nível de torneio nacional, torneio regional, campeonatos estaduais, a nível de campeonato brasileiro e também no campeonato sul-americano. Então, são resultados que são a mostra, né, a prova para vocês de que existe a possibilidade de você não ter sido uma grande ginasta ou você não ter vivido a ginástica de uma maneira tão profunda e mesmo assim você ter resultados. Então, quando eu trabalhei com as minhas ginastas que tiveram esses resultados todos, no processo de trabalho eu fui evoluindo, aprendendo e crescendo também para que elas pudessem evoluir. Então, o primeiro passo para que elas conseguissem realizar esses movimentos todos, que na carreira delas de ginasta, elas tiveram os resultados
e conseguiram realizar foi graças ao meu empenho inicial de ir atrás, de buscar esse conhecimento e trazer para elas. Eu sempre falo que esse processo ele funciona assim. Nós, como os adultos da relação, né? Nós vamos dar o primeiro passo. Então, a gente vai buscar o conhecimento, a informação. Nós que somos os organizadores, né? Os responsáveis por tudo isso. A gente vai atrás da informação e do conhecimento. Eu não preciso saber movimentar todos os aparelhos da maneira correta, mas eu preciso saber o que é correto fazer e ensinar a ginasta. Então, como é que eu vou ensinar um lançamento se eu não sei lançar certinho? Tudo bem, eu não sei lançar certinho, mas eu sei aonde o braço precisa parar, eu sei como que tem que estar o abdômen na hora do lançamento, como que tem que estar a posição do corpo, qual é a posição de tudo que interfere naquele movimento que a minha ginasta vai fazer. Então, eu não preciso saber lançar exatamente para a minha ginasta, mas eu preciso saber como ensiná-la. Agora, naturalmente, se eu sei o que fazer e eu praticar um pouquinho, eu vou conseguir alcançar esse movimento. Agora, imagine o seguinte, eu então tenho o conhecimento básico sobre os manejos dos aparelhos, por exemplo, né? Eu tenho hoje um material, inclusive, que eu preparei sobre isso, que te traz esse suporte para você, enquanto profissional, entender o que você precisa aprender no mínimo, é o básico para você aprender sobre a GR e sobre os aparelhos. Então, beleza, aprendi esses movimentos básicos, tudo bem? Agora eu vou passar para a minha ginasta. A minha ginasta, ela não é profissional, ela é ginasta, então ela tá ali praticando aquilo. Ela vai treinar, ela vai repetir, ela vai fazer de novo. E isso vai fazer com que aquele movimento que eu criei, que eu demonstrei para ela ali, né, com pequenos detalhes, com ensinamento, com fala, faz com que esse movimento que a minha ginasta aprendeu, ele evolua. Daqui a pouco ela pratica um pouquinho mais, ela sobe mais um degrau, e mais um, e mais um, e mais um, e daqui a pouco essa ginasta, ela tá conseguindo realizar coisas que você como profissional jamais imaginou fazer, né? Tanto que eu não consigo fazer, mas a minha ginasta consegue. Por quê? Porque a gente passou por esse processo de ensino. Quem tá aqui comigo acompanhou o raciocínio do que eu expliquei? Fala aqui no chat pra mim de onde você tá falando e se faz sentido pra você esse processo de ensino do ensinamento dos aparelhos para ginastas, né? Porque se você entende que esse processo ele começa pelo seu aprendizado, mesmo que básico, você entende que você não precisa ter sido ginasta e que você consegue ensinar tudo para sua ginasta, inclusive movimentos mais complexos. Então hoje existem muitas possibilidades, mas eu vou falar mais sobre isso. Antes eu quero dar um oizinho para quem tá chegando, ó, Sara Martins. Enquanto isso, vocês vão me contando aqui no chat o que vocês estão achando dessa analogia que eu trago para vocês. A Renata, a Isabela, Ilhabela, Isadora, Grace, nossa aluna do método Ginástica Rítmica com Excelência, Thaís, Alice Leandra, mais 2 alunas do método por aqui. GR Manejos, olá Isa, tudo bem? A Vivi também por aqui. Sayonara Silva, Lara Solano ou Yara Solano, Pati Lima e a Prof. Jo Claudino, que eu já cumprimentei antes. Então, olha só, se você aprendeu o básico, você ensina isso para sua ginasta, ela vai dar um passinho a mais, ela vai treinando, ela vai evoluindo, ela vai também, por curiosidade, por evolução natural, ela vai avançando. Você também, visualizando aquela execução daquele movimento, você pode dar novas dicas, né? Novas sugestões para que ela avance. E lógico, isso tudo faz com que o resultado final aconteça. Então talvez você não saiba fazer, lança, rola, rola e pega. Eu sinceramente não consigo, viu? Não tenho a mínima ideia como o meu corpo poderia executar isso. Mas eu sei exatamente o que a minha ginasta precisa fazer. E é isso que você, enquanto profissional, precisa entender que você precisa dominar. Então, se eu tenho na minha frente uma ginasta que não sabe fazer, lança, cambalhota, cambalhota e pega. Tudo bem? Ficou claro? Ela vai lançar uma bola, vai fazer rola, rola e pega. Eu não sei, ela não sabe como fazer isso. Mas eu, como profissional, sei exatamente o posicionamento do braço, o controle do corpo, aonde que ela deve lançar, o tempo de voo do aparelho, o desenho da parábola que ela precisa fazer, como executar essa cambalhota mais rápido, né? Que a gente tá falando aqui de outra coisa, mas também envolve o caso do manejo do aparelho, que é o lançamento. Então, como ela executar essa cambalhota mais rápido,
como ela chega antes do aparelho para recuperar esse aparelho. Percebe que são muitos detalhes que quem tem que saber sou eu e eu não preciso saber fazer? Então a minha ginasta, ela precisa saber fazer, ela precisa entender tudo isso e eu tenho a obrigação de saber ensinar para ela. E é sobre isso que eu quero que você entenda hoje. Você não precisa demonstrar o movimento. Eu falo que o meu sonho enquanto eu era ginasta era chegar e colocar a cabeça no bumbum, né? Era fazer lá um movimento que eu conseguisse esticar e colocar a cabeça no bumbum. Deus não me deu flexibilidade de coluna, Ele me deu flexibilidade de perna. Então, como ginasta, eu tinha mais facilidade com a flexibilidade de perna. Então, eu nunca consegui, a não ser nos meus sonhos, realmente dormindo, nos meus sonhos várias vezes, mas eu nunca consegui fisicamente colocar a minha cabeça no bumbum, fazer um movimento lá e encostar a cabeça no bumbum. Mas eu tive muitas ginastas que eu consegui desenvolver esse processo para elas chegarem até isso. Ah, Vá, mas elas tinham mais facilidade. Talvez não só facilidade, mas elas tinham técnica e trabalho nesta execução do movimento. Percebe que eu nunca fiz isso, mas eu tive várias ginastas que alcançaram isso? Eu nunca fiz, talvez, lança, reversão e pega, até porque na minha época de ginasta não era assim, né? Mas eu sei exatamente como corrigir, como ensinar e como explicar a minha ginasta. Então, hoje, a mensagem principal dessa live de hoje é que você, para ser um profissional de ginástica rítmica, você não precisa demonstrar. Você não vai precisar demonstrar um giro, um salto, um equilíbrio, mas você precisa saber o processo pedagógico de ensino, né? Tanto da parte de manejo de aparelhos, quanto da parte de corporal, né? De qualquer elemento corporal, e ensinar a sua ginasta. Isso você tem obrigação enquanto profissional. Ah, o que um advogado precisa saber fazer? Nem sei. Mas um advogado tem as suas obrigações. Agora, você, enquanto profissional da GR, essas obrigações eu preciso te reforçar nesse momento. Você precisa saber ensinar a sua ginasta. Sua ginasta está com dificuldade no salto X, no elemento de onda, num passo de dança que ela entendeu como é o passo, mas ela não sabe fazer na música. Então, são esses elementos que você precisa dominar. Não é a demonstração, você não precisa fazer. Agora eu te pergunto, você acredita mesmo que, por exemplo, o treinador da Rebeca, você acredita mesmo que ele consegue fazer todos os movimentos que a Rebeca faz? Você acredita nisso? Eu, sinceramente, tenho, assim, quase total certeza, quero que você me prove o contrário, de que isso não é possível, não existe isso. Ele sabe com certeza, ele soube e sabe, né, com a sua equipe, com todos os profissionais que trabalham junto com ele, preparar a ginasta para chegar até lá. A Rebeca para chegar ao alto nível dela, mas a executar todos os movimentos também não. Assim também acontece com a Gigi, que é treinadora da Giovana, e outras tantas treinadoras, né, do nosso Brasil, por exemplo, e das nossas ginastas. Então, aqui eu quero muito que fique claro para você. Já mostrei para vocês que eu sou a prova viva de que isso é possível, né? De que a gente consegue ensinar sem ter feito, sem conseguir executar. No meu processo de ensino da ginástica rítmica enquanto ginasta, eu tive muitas falhas. E hoje eu prefiro transformar esse aprendizado ou essas falhas em aprendizado para que você, enquanto profissional, não passe por isso com as suas ginastas. Então, se você quer entender qual é o passo a passo para você conseguir explicar para sua ginasta o que ela vai precisar fazer, eu vou te contar daqui a pouco que eu tenho uma boa novidade para você essa semana, hein? Então, fique aqui comigo mais um pouquinho que eu já vou explicar mais um pouquinho. Agora, é importante que você também entenda que existe o jeito errado de você querer ensinar, que é você querer primeiro aprender tudo para depois chegar para sua ginasta e demonstrar para ela. Então, esse é um processo muito errado. E esse processo acontece muito com o ex-ginasta. Ex-ginasta quer fazer um movimento para mostrar para a ginasta que ela está ensinando. E, na verdade, quando ela faz, ela nem sempre ela está ensinando. Ela, às vezes, eu sempre falo que a ginasta ela vai aprender de jeitos diferentes, né? Então, às vezes, essa ginasta que você está ensinando, ela precisa de um outro estímulo de aprendizado, que não vai ser a demonstração, que não vai ser o visual. E esse estímulo, ele é mais comum do que o estímulo visual. Então, nós precisamos saber ensinar através dos processos pedagógicos que vão facilitar esse caminho até lá. Muito bem, e qual que é o jeito certo, então, de ensinar tudo isso?
O jeito certo é você saber o básico. Você sabe como ensinar o movimento básico da ginástica rítmica? Por exemplo, vamos falar de aparelho bola. Você sabe quais são as técnicas de base correta para que o rolamento da bola seja bem executado pela ginasta? Para que ela consiga executar de acordo com as exigências do código? E falando em exigência, você precisa saber também sobre as exigências, viu? O que é preciso para que esse rolamento seja correto? O que é preciso para que a minha ginasta consiga executar esse movimento correto? São duas coisas diferentes. Vou repetir mais calmo para você entender. O que é preciso para a ginasta executar o movimento da forma correta? Então, o que eu preciso ensinar na minha ginasta para que ela saiba fazer o movimento certo? E o que é o movimento certo? São duas coisas que você precisa dominar. E para você dominar isso, você precisa entender sobre ginástica rítmica. Boa noite, Dudu, Duda, Luiz, a Edna, Benedite, Ana Rocha, Amanda, a Débora, Elcio Maria, Jefferson Lima, Sá Martins, Renata Sofia, Isabela, já dei oi por aqui. Então, você pode entender por esse caminho e saiba que você vai ter resultados com as suas ginastas, resultados muito bons, inclusive, se você souber ensinar e não se você souber demonstrar. Inclusive, talvez tenha uma aluna daqui do método que ainda esteja por aqui, que a gente já conversou até outro dia sobre isso, que professores que sabem demonstrar os movimentos, eles não são os principais, ou os, digamos assim, os professores que vão ter mais resultados, mas sim os professores que conseguem ensinar, não aqueles que conseguem demonstrar. Então, isso é algo que a gente reforça bastante aí entre os alunos do método, porque a gente precisa dominar o ensino. Que história é essa de método, Val? Método Ginástica Rítmica com Excelência, o curso online feito para professores e treinadores de ginástica rítmica, que está com as inscrições abertas. Ontem, na verdade, né? Hoje já estamos com as inscrições abertas, já estamos aí com os primeiros bônus encerrados, que os alunos já cumpriram a quantidade mínima, né, de inscritos, e cada vez mais profissionais estão buscando a sua excelência na ginástica rítmica. E isso através desse curso, desse método online, que hoje prepara você, profissional da ginástica rítmica, para ter segurança. Qual segurança? De você chegar na sua aula e você estar tranquila para a aula, ou tranquilo. Você saber o que você precisa passar, como você precisa ensinar. Até ontem eu estava reforçando ontem e hoje de manhã. Eu estava corrigindo e vendo se estava tudo certo com as legendas do curso, porque o curso tem a possibilidade de você assistir em português, espanhol e inglês. E aí eu estava assistindo algumas aulas para conferir a legenda, e aí lá nas legendas, enquanto eu prestava atenção, eu falei, nossa, que interessante tudo isso, né? Quisera eu ter esses aprendizados lá atrás, quando eu comecei na ginástica rítmica. Quisera eu ter esse acelerador, porque é basicamente o que eu considero hoje que o método ginástica rítmica é para os profissionais. Um acelerador do seu processo de ensino, enquanto profissional, para aprender a ensinar as suas ginastas. Então, esse acelerador é tipo assim, multiplica por muito o quanto você vai evoluir. Pense que toda a minha carreira, ela está ali dentro do método, junto com todo o meu conhecimento absorvido aí por mais de 17 anos de profissão, junto com tudo que hoje outros profissionais que fazem parte do método também agregam ao nosso conteúdo. Então, é muito conteúdo, mas é um conteúdo assim, não é que você vai ficar horas estudando, não, é um conteúdo pontual. É assim que você tem que fazer, assim que funciona. Tudo o que você precisa para ser um profissional de excelência. E se você ficou comigo até aqui nesse conteúdo, fica comigo mais um pouquinho que eu vou te explicar como é que funcionam os módulos desse curso, que hoje tem mais de 90 profissionais, né? Agora já tem mais de 100, né? Agora nós somos mais do que 100 profissionais no método ginástica rítmica com excelência, que estão aí conquistando a sua segurança e excelência na ginástica rítmica. Então eu vou te explicar um pouquinho sobre cada um dos módulos.
e os bônus, mas fica comigo porque eu vou te explicar e vou te contar que hoje ainda tem o desconto da Black Friday. Então tem um desconto e alguns bônus que são exclusivos para essa turma. Inclusive alunos de outras turmas já vieram, Val, eu quero por favor esses bônus também, por favor que eu também quero. Falei, não, esses bônus eles são exclusivos para os alunos da turma 9. Vou pensar se eu vou conseguir disponibilizar alguma coisa para os outros alunos, viu? Mas assim, é um conteúdo que de uma forma ou de outra está agregando a muitos profissionais. Então, vamos comigo para você entender. Módulo 1 do método ginástica rítmica com excelência. Como preparar a sua ginasta? Como preparar a base da sua ginasta. Tudo aquilo que você precisa ter para que a sua ginasta saiba caminhar, ser elegante, entender de musicalidade, de expressão corporal, de consciência corporal, tudo aquilo que você precisa dar para a sua ginasta para que ela se prepare naquela base, aquele fundamento da ginástica rítmica. Você vai aprender a tirar os vícios, a entender sobre as limitações, você vai entender como aumentar o valor das dificuldades, né, depois que ela ir avançando aí no processo. Então, tudo isso está dentro do módulo 1. São 6 módulos. Vou explicar cada um deles rapidinho para vocês. Depois, no final, eu explico sobre os bônus também da Black. Então, vamos lá. Módulo 2, você vai aprender. Olha que maravilha. Você vai aprender a preparar fisicamente a sua ginasta. Então, tem lá no módulo ginasta praticando, fazendo um movimento para você visualizar. É tipo um curso ao vivo, que você vai no curso presencial e você vê a ginasta da treinadora lá mostrando o movimento na frente e a sua ginastinha às vezes executa. É igualzinho, só que melhor, porque lá você não pode dar o replay. Lá você não pode perguntar. Lá você tem só aquela vez. Viu, não viu, não vê, não olha mais. Ali você tem tudo explicado, organizado para que você consiga entender como preparar a sua ginasta de forma fisicamente. Então, tem chão, tem barra, tem diagonal, tem sequência de flexibilidade, tudo para preparar a sua ginasta fisicamente. Módulo 3, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, os processos pedagógicos, aquilo que eu falei aqui hoje. Como ensinar a minha ginasta a fazer o salto, a fazer um acrobático, a fazer uma onda, a movimentar os aparelhos, a fazer um giro, tudo na ginástica rítmica através dos processos pedagógicos. O que eu preciso saber, para ensinar a minha ginasta. Módulo 4, dia a dia. O que você, profissional, precisa saber para organizar o seu dia a dia. Então, o que é o dia a dia? Como organizar uma aula, como montar uma coreografia de GR, que é um pedido muito grande que vocês têm por aqui. Como corrigir uma série. Tô olhando a minha colinha aqui, viu? Por isso que eu tô olhando ali, ó. Como escolher os movimentos, como planejar, como periodizar, como organizar, como trabalhar com turmas mistas, como trabalhar com as limitações que acontecem. Tudo isso dentro do módulo 4, que é o módulo dia a dia para você, profissional. Módulo 5 vai explicar sobre você, vai falar sobre você. Esse módulo 5 eu falo que é o meu xodó, né? Que o módulo 5 chama Você Merece. Você, profissional da GR, merece o melhor. Então, se você merece o melhor, você merece entender que apesar de tanta coisa para fazer, você consegue dar conta. Que apesar dos seus medos, é possível você ter resultados de excelência. Existem ali algumas coisas voltadas à psicologia, então toda a parte profissional, porque eu não quero que seja um curso apenas que você aprenda a preparar a sua ginasta, eu quero que você também se prepare e que você saia fortalecido desse processo. Então isso é incrível e é um módulo assim que eu criei com muito carinho, viu? Mas tem o módulo 6 também, para terminar esses módulos depois vem mais. Mais uma aluna do método, Joana, seja bem-vinda por aqui, Emily também, Daniela estava por aqui, Brea, Edna, boa noite, boa noite. Então, olha só, módulo 6 é o módulo mão na massa. Eu pego você pra gente fazer uma aula sobre alinhamentos e correções. Então, você vai aprender como corrigir, como alinhar a sua ginasta com todos os detalhes. Tem uma abelha por aqui, hein? Eu explico a você também como pegar cada um dos aparelhos da GR e aprender. Lembra que eu falei agora há pouco? Ó, para o professor ensinar para a ginasta os movimentos com o aparelho, ele não precisa saber fazer isso, ele precisa saber fazer o básico, aprender o básico, aprender a ensinar o básico e ensinar a sua ginasta. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que você vai ter no módulo 6. Então, módulo 6, mão na massa. Você vai fazer tudo o que você precisa. E quem já
faz o método sabe que os resultados ele acontecem quando você estuda. Então você senta, estuda, vai pra prática e aplica com as suas ginastas, o resultado ó, aparece. Até na live de ontem, ou na live de sexta, talvez, não lembro agora certinho, a nossa aluna Leandra, ela trouxe aqui o comentário que ela estava assistindo a live, ela falou, gente, o resultado ele acontece real, quando você se empenha, quando você se dedica, e a Leandra é uma aluna que tem trazido aí bons resultados com as suas ginastas, né? Apesar de pouco tempo estudando, e isso é muito, muito claro de ver já nos resultados do trabalho dela. Depois, vocês podem olhar lá no YouTube, nosso YouTube que já tá com 1000 seguidores, maravilha. Lá no YouTube tem alguns depoimentos de alunos do método, então se você quiser entender na voz de quem viveu o método, é muito mais fácil você ir lá e assistir esses depoimentos, viu? Então vamos lá, temos os bônus também, que são os e-books onde você vai ter como ensinar alguns movimentos corporais, né? Os movimentos corporais, os elementos de salto, pivô e equilíbrio. E você vai poder imprimir esse material, ele vai ficar com você, para você ter aí no seu dia a dia. E além disso, temos também os artigos científicos que contribuem aí para o seu aprendizado, né? Então, você tem lá uma biblioteca onde você não vai precisar pesquisar e ficar catando na internet, eles já estão por lá. Material disponível aí da internet, mas que eu agreguei lá no conteúdo para vocês. E tem os bônus, né? Então, o bônus sobre o código de pontuação, para você entender sobre as regras. Tem os outros bônus que são específicos para cada turma. Então, tem 4 encontros online com a sua turma, onde eu, você e os profissionais da turma se encontram para entender mais as dificuldades individuais. Então, Ava, hoje a minha turma estava com dificuldade X, as minhas alunas estão com dificuldade Y. Essas dificuldades a gente traz para o nosso encontro e a gente resolve em coletivo. Porque ali são quando os cliques acontecem. Às vezes a minha dificuldade é a dificuldade do professor, que tá ali do meu lado, e que com a solução dele eu aprendo também. Tá legal? E tem a comunidade exclusiva, né? Onde todos os alunos, esses alunos todos que já fazem parte do método, que hoje são mais de 100, participam da comunidade e você tem acesso a todos eles para tocar e network e ter essa convivência com outros profissionais de excelência. Bom, vamos falar sobre os bônus da Black então. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Os bônus da Black, eles são só para essa turma dessa semana. E até amanhã você tem 20% de desconto no método completo mais os bônus. A partir de amanhã, meia-noite, que no caso vai ser já quarta-feira, você vai poder se inscrever ainda, mas com desconto de 10%. Tá? Então, o desconto de 20% ele é só até amanhã. Se você ficou dormindo no ponto aí, ó, se liga, porque, por exemplo, nós tínhamos os 10 primeiros inscritos que iam ter uma consultoria individualizada comigo. E esses 10 primeiros inscritos a gente já fechou. Então, esse primeiro bônus, ele já não tem mais, que é o bônus da consultoria comigo. Mas todos os outros bônus você tem direito sim, tá? Nós temos para os 30 primeiros alunos inscritos, uma aula de balé clássico com um professor de balé clássico experiente na ginástica rítmica, que vai trazer aí tudo sobre o balé e a GR, que é algo muito importante para nós dominarmos na GR, tudo bem? E tem um bônus exclusivos para essa turma, né? O bônus da Black, que é oficina. Que a oficina é o quê? Eu vou explicar na hora, você vai fazer comigo, a gente vai aprender juntos ali sobre dificuldade corporal, sobre dificuldade de aparelho, sobre artístico, sobre passo de dança. São 4 oficinas assim, ó, maravilhosas que eu tô preparando para vocês, que vai ser um encontro com todos os alunos. E um conteúdo assim que eu tenho certeza que você nunca viu por aqui. É uma imersão, onde você vai aprender com um profissional do marketing, não sou eu que vou dar essa aula vai ser com um profissional do marketing, como você vai conseguir mais alunas para suas turmas de ginástica rítmica. Então, você vai aprender como ter mais alunas na GR, através da internet. Então, essa aula é uma aula, assim, que vale muito a pena. E esse bônus, ele está unicamente exclusivo para essa turma, da turma 9. Então, gente, as inscrições iniciaram ontem, elas vão só até amanhã com desconto de 20%. Se você tá comigo nessa live até agora, ou se você assistiu esse conteúdo até aqui, eu tenho certeza que você está comprometido com o seu futuro na ginástica rítmica. E para isso, eu preciso te dizer que você pode parcelar todo o curso em até 12 vezes. Então, você tem a possibilidade aí de parcelar em 12 vezes, com uma forma muito tranquila de pagamento, menos de R$80 por mês. E você vai ter aí essa possibilidade de ter todo esse conhecimento. Quanto tempo dura o curso?
um ano. Você vai ter acesso a pelo menos um ano todo esse conteúdo. Então, de agora até o ano que vem, você vai ter tudo isso. Val, mas vai mudar, vai ter atualização. Sim, toda hora eu trago conteúdo novo, aulas novas, material novo, para que você não fique desatualizado. Porque a partir do momento que você está dentro da comunidade, você está com outros profissionais que têm o mesmo objetivo que você. Então é tipo assim, a gente vai embarcar junto para uma viagem. E nessa viagem, tudo sobre a GR vai acontecer ali. Se você ficar de fora, você até aprende uma coisinha ou outra, mas se você tá ali dentro, imerso, junto com a gente, você avança muito mais, tá? Então, essas são as vantagens de você entrar para o método, que tem, como eu falei, vou repetir, até amanhã, meia-noite, dia 5 de dezembro, você pode se inscrever para o método Ginástica Rítmica com Excelência, sem nenhum risco, porque tem umas garantias, e essas garantias você pode depois acessar através do link que tá aqui na bio do Instagram e entender um pouquinho mais sobre as garantias, porque eu vou assumir todos os riscos. Você entra para o curso, assiste lá algumas aulas e fala assim, não, esse curso não é para mim, não funciona, não quero. Você tem aí uma garantia incondicional para eu devolver para você todo o seu dinheiro sem mimimi, sem conversinha, e você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas para isso você precisa entender como o método funciona. E para isso você precisa se inscrever. E para isso você precisa ser rápido se você quiser ganhar esses bônus todos que eu te falei. Então, encerramos aqui o nosso encontro de hoje, porque eu tenho aqui que dar alguns recadinhos para os alunos que chegaram novos. Então, eu já tenho que mandar mensagem aqui, das boas-vindas para os alunos que estavam aqui chegando na turma enquanto eu estava com vocês na live. Tava pitando aqui que tinha aluno novo chegando. Então, assim, quem está comprometido com 2024 de sucesso na ginástica rítmica já tomou a sua decisão e vai aproveitar essa promoção, porque assim, de todas as turmas do método, esse é o desconto maior com os maiores benefícios, tá? Então é para você realmente transformar o seu 2024. Eu não quero que você espere para janeiro, para fevereiro, para março, para transformar o seu 2024. Ele começa agora. Ah, mas eu quero entrar de férias, eu quero descansar. Entenda o seguinte, você vai descansar, mas você já vai descansar com um conhecimento a mais, com informações a mais. E durante as férias você tá lá descansando, de repente você tem uma ideia, e aí você aprende alguma coisa importante, você assiste uma aulinha de vez em quando, e aí em janeiro, quando você voltar com todo o gás, ou em fevereiro, ou março, não sei quando você retorna ao seu trabalho, você vai ter turma cheia de ginástica rítmica, você vai ter muitas alunas, e você vai conseguir manter essas alunas. E olha aqui qual vai ser o reconhecimento. É financeiro também, porque se isso é um empecilho hoje na sua vida, pode se transformar, porque talvez é essa capacitação que está faltando na sua profissão, na sua jornada, para você realmente ter esse resultado. Então, se você está decidido a se tornar um profissional de excelência, eu tenho o link hoje lá na bio do Instagram. Então, fechando essa live, você vai lá na bio do Instagram, acessa o link, faz a sua inscrição e garante, porque ainda tem a possibilidade de você entrar no método Ginástica Rítmica com Excelência com esse desconto abusivo demais, de abusado, né? Abusivo não, abusado esse desconto. Ele é pra você, assim, olhar pra ele e falar assim, meu Deus do céu, tá imperdível, eu não posso perder. E é agora que eu vou entrar pro método. Bom, nos vemos na semana que vem, então. Não, mentira, amanhã a gente já se encontra, que amanhã eu vou fazer algumas lives também durante essa semana para explicar mais algumas coisas importantes para você. Mas o que eu preciso te dizer agora é, eu te encontro na primeira aula do método Ginástica Rítmica com Excelência, que já começou, tem muitos alunos que já estão estudando aí esse conteúdo. Então, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos, e se esse conteúdo fez sentido para você, clica aqui no like, compartilhe, que juntos somos mais fortes. Na semana que vem, nós temos mais conteúdos aqui para você aprender, como toda segunda-feira. Quinta-feira tem mais conteúdo também. Mas amanhã a gente vai se encontrar também para mais uma live por aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre a inscrição para o método, sobre o processo de inscrição, sobre o curso propriamente, pode me chamar no direct. Pode me chamar aí por mensagem que a gente vai responder todas as suas dúvidas. Combinado? A única coisa que eu preciso te dizer, se você está comprometido com o seu futuro, é no método Ginástica Rítmica com Excelência que você precisa estar junto com a gente. E com todos esses mais de 100, agora sim, mais de 100 profissionais que já aprovaram o método e estão comigo nessa jornada de excelência. Boa noite para vocês, um beijo grande. Encontro vocês lá na primeira aula do método, né?
Então, até já. Tchau, tchau.